Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Quero compartilhar algo com vocês hoje que tocou o meu coração e a minha mente durante toda a semana, por isso eu vim aqui falar com vocês, ok? Quero falar um pouco sobre um texto de uma canção, na verdade, que foi escrito, eu acho, se eu não me engano, em inglês, porém ela foi gravada também para nós no português, então eu quero falar sobre ela. Mas eu quero fazer uma comparação dessa canção com tudo aquilo que nós, seres humanos, vivemos. E quero antes citar um texto da Bíblia, para vocês, não vou lê-lo, mas vou deixar aqui abaixo na descrição, que é aquela passagem de Jesus e Pedro, né? E talvez por aí vocês já vão entender qual é a música que eu quero falar. Jesus estava tendo uma conversa ali com muitas pessoas, com os discípulos dele, estava, na verdade, discipulando uma galera que estava ao redor dele, né? A multidão apertava ali Jesus, querendo sugar tudo que tinha direito de Jesus, né? E Jesus estava querendo já dispersar, já estava despedindo da multidão. E ele falou com os discípulos assim, olha, entre no barco e me espere já no barco, que eu vou apenas dispersar a multidão e volto a estar com vocês. E os discípulos entraram nesse barco e Jesus acabou de dispensar a multidão e foi orar, subiu ao monte e foi orar. E ele estava sozinho ali, quando de repente ele desceu, já era alta madrugada, Jesus deve ter empolgado na oração e ficou um bom tempo que quando ele desceu, sozinho já era madrugada. E quando ele olha para ali na praia, o barco estava muito, muito longe, por causa das ondas do mar e os ventos que eram fortes. Então esse barco foi ficando cada vez mais longe da praia. Jesus, ao encontrar com a multidão, o que ele fez? Foi andando sobre o mar, em cima, literalmente, do mar, para encontrar com os seus discípulos. Só que quando Jesus estava aproximando do barco, os discípulos olharam e viram, né? Já era de madrugada, vocês imaginam a cena, como que deve ter sido assustadora mesmo, alguém andando em cima do mar. E eles sabiam que eles estavam ali no local já muito fundo. Não tinha essa possibilidade de andar em cima do mar. E eles pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar de temor, muito medo. E Jesus disse, não tenha medo, sou eu. E aí eles entenderam que era Jesus. E Pedro, né, atrevido, cheio de fé naquele momento, falou, Senhor, me convide a caminhar ao seu encontro que eu irei. Jesus falou, então venha. E ele colocou os pés na água, caminhou na direção de Jesus e ele ficou maravilhado que ele conseguiu ir. Só que nesse trajeto dele estar andando próximo de Jesus, chegando até Jesus, começou o vento a soprar, as ondas do mar se aumentando, talvez a escuridão, e talvez caiu a ficha de Pedro, né? Poxa, estão andando talvez em alto mar, e poxa, estão andando em cima das águas, isso não é normal. Talvez por algum momento Pedro sim perdeu um pouco a fé que Jesus estava ali na frente, poderia ter até esquecido que Jesus tinha chamado para ele ir, ele já estava andando, mas quando ele começou a olhar as circunstâncias, as tribulações à sua volta, que era as ondas, o vento assustador, ele teve medo, e aí ele começou a afundar. Quando ele teve medo, significa que ele começou a perder a fé no Senhor, deixou de confiar no Senhor e começou a afundar, e ele começou a ficar apavorado, então ele grita por socorro, e Jesus leva a sua mão e puxa ele para cima com a mão forte e traz Pedro acima das águas novamente. E isso traz assim uma reflexão muito grande para nós na letra dessa canção, que diz, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, nas lutas, nas tribulações. Em alto mar, sim, meus pés podem falhar, não podem tocar o chão. E ali te encontro no mistério, porque para encontrar com Jesus em cima do mar, em cima das ondas, em alto mar, só pode ser em mistério. Em mistério, não é no natural, é no sobrenatural. Em meio ao mar confiarei. É sobrenatural, gente, não é natural. Nós somos naturais. Deus é sobrenatural e nós queremos viver o sobrenatural. Ao teu nome clamarei, ou seja, todas as vezes que nós estivermos afundando ou passando por problemas, nós vamos clamar
e além das ondas olharei. Porque quando nós vemos aquelas ondas quebrando, que fica esbranquiçada assim na nossa direção, nós conseguimos olhar depois dela e ela está calma. Lá no fundo do mar, as ondas não estão quebrando, elas estão calmas. Então, além das ondas olharei. Se o mar crescer, essas ondas crescer, somente em ti descansarei, pois sou teu e tu és meu. Quando você nada muito ali, né, abraçada no mar e vai dando braçada, você, depois que você ultrapassa essas ondas que estão quebrando, você chega em uma região do mar onde as águas são mais tranquilas e somente em ti descansarei. E aí a gente consegue relaxar, deitar de barriga para cima e boiar e descansar. Tua graça, já falando com Deus novamente, tua graça cobre os meus temores. O que cobre a gente no mar? São as ondas, o medo. Mas a tua graça cobre os meus temores, cobre os meus medos. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Tem tudo a ver com o que nós passamos, tudo a ver com o que Pedro passou, né? Se estamos cobertos pelas ondas, a tua graça vai cobrir os meus medos, né? A tua forte mão vai me guiar. É deixar Jesus literalmente me levar por cima das tribulações, das lutas, das ondas do mar. Confiar que ele vai me levar para o lugar certo. E se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. Olha que lindo. Aí vem a outra parte. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe por onde quer que o Senhor me chames. Leva-me mais profundo do que já tive. Opa, como assim? Eu estou querendo andar sobre as águas? Como que eu estou pedindo aqui para me levar no mais profundo mar? No mais profundo que eu já estive? E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Olha só, quando eu falo guia-me em tudo, para que em tudo em ti confie, é em tudo, seja nas grandes e nas pequenas coisas. Então eu oro ao Senhor e espero a resposta e confio em tudo que Ele vai me guiar. Sobre as águas eu vou caminhar, sobre as lutas, sobre as tribulações, tendo certeza que eu vou vencer. Por onde quer que chames, leva-me mais profundo do que já estive. Aqui já está falando do sobrenatural de Deus. Se eu estou cheia do Espírito Santo, se eu estou me aprofundando nas coisas de Deus, Senhor, me leve mais fundo do que eu já estive. Se eu já estive cheio do Senhor, eu quero estar mais cheio ainda, mais fundo na graça e na presença do Senhor, no fogo do Senhor, nas águas do Senhor, porque as coisas naturais, sobrenaturais são assim, parece loucura para o mundo, mas é dessa forma mesmo. Assim, depois que eu estiver indo no mais profundo que eu ainda não fui, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Olha que maravilha. Então, essa canção tem muito a ver conosco e eu já presenciei, né? Já estive ali com a água dando aqui em mim no mar e de repente aquelas ondas começaram a quebrar na minha frente e eu olhava na minha direção. Quando eu olhava um pouquinho para cima, eu via que elas iam me cobrir. Então, fiquei com medo. Os meus temores vieram. Mas quando eu confio no Senhor, a graça dele vai me cobrir, não vai deixar eu ter medo. E quando você está ali nadando, e você, às vezes as ondas estão muito fortes e o vento balançando, chuva e aquele medo grande, você nada e consegue passar por cima daquelas ondas, que são as nossas tribulações, as nossas lutas, você chega à frente, onde as ondas estão calmas. Cá na frente elas quebram em cima de você e fica agitada. Lá atrás ela está calma. Então você nada e chega no mar, deita de barriga para cima, começa a boiar e começa a descansar. Descansarei em ti. Passa por cima das lutas, das dificuldades e você chega lá na frente vitorioso e descansa no Senhor. Porém, quando nós nadamos no mar e conseguimos chegar acima dessas ondas e descansamos ali boiando de barriga para cima tranquilo, literalmente descansando porque nadamos muito, né, para não termos uma cãibra, alguma coisa assim, nós mesmo assim não podemos descansar a vida inteira, porque logo em seguida virá outra onda e vai nos afundar. Então eu descanso um pouquinho depois que eu nadei bastante e depois eu procuro um lugar de abrigo. Saio desse mar, entro no barco, volto para a praia, faço alguma coisa, não é mesmo? Então a nossa vida natural também é assim.
Nesse mundo que nós vivemos, quando nós estamos confiados no Senhor, nós vamos lutando em oração, em estudo da palavra, em santidade, em vigilância, correndo atrás, com fé, esperança no Senhor. Sabemos que vamos passar por essa luta e depois sim, teremos um tempo de descanso, de gozo, mas nós não podemos ficar o tempo inteiro descansando, sem orar, sem estudar a palavra do Senhor, tranquilo, achando que não vai acontecer mais nada, porque logo em seguida, as ondas virão, as lutas virão, problemas virão e talvez serão piores do que esses que nós estávamos enfrentando antes. Então, eu quis compartilhar com vocês sobre essa canção e sobre o texto da Bíblia que eu vou deixar aqui abaixo para vocês meditarem, né, e lá olhar direitinho, porque é isso que acontece conosco. Confiar em Deus parece fácil, mas não é. Por que não é fácil? Somos naturais e o Senhor é espiritual. Então, nós estamos vivendo no mundo material, mas queremos viver o sobrenatural de Deus. Então, isso para nós é difícil. Confiar no Senhor é difícil, como aconteceu com Pedro. Senhor, me chama que eu vou. Aí ele começa a andar, mas quando ele começa a olhar a circunstância, as ondas, as dificuldades, porque ele é carnal, ele é um homem que é material, ele não tem um corpo ainda glorificado, então ele começou a ficar com medo. É isso que acontece com a gente. Então, confiar plenamente do Senhor não é fácil, mas é possível. Se nós estudarmos a palavra do Senhor, quando nós estudamos, nós nos apegamos às promessas dele, aprendemos essas histórias como a de Pedro e vemos que eles também, os discípulos de Jesus, passaram por dificuldade. Eles também tinham medo, eles também falhavam, mas todas as vezes que eles olhavam para Jesus, eles conseguiam ir adiante. Se eles pecavam e pediam perdão, o Senhor perdoava. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus para entender o que ela diz, tudo que ela fala, seguir os princípios do Senhor, porque é só através da palavra que nós vamos aprender, e manter um nível de oração ao Senhor, para que a nossa fé venha ficar firme e a gente jamais desviar do Senhor. Assim nós vamos conseguir passar por todas as lutas, todas as dificuldades, sem nos afundarmos nessas lutas e tribulações e sermos afogados literalmente pelas lutas. Ok, meus amados? Deus abençoe vocês e tchau!